Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Rema Kids. Hoje a gente vai estar continuando a nossa matéria Como ser guiado pelo Espírito. Como sempre, eu peço que você pegue a sua Bíblia e mantenha ela perto de você, porque como você sabe, aluno Rema Kids precisa acompanhar a leitura bíblica. Agora, antes de a gente começar a nossa aula, eu quero que você feche os seus olhos para que a gente faça uma oração. Fecha os olhos, tá certo? Deus, muito obrigada por mais uma aula que nós temos a oportunidade de ouvir sobre você e aprender sobre você. Nós somos gratos porque cada criança estará com o coração receptivo para ouvir a sua palavra. Nós te agradecemos porque essa aula vai ser maravilhosa. Em nome de Jesus, amém! Então, gente, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto bem legal. E sabe qual é ele? Como Deus guiava as pessoas lá na Antiga Aliança, lá no Velho Testamento. Sabe como é que Deus guiava as pessoas? Através de umas pessoas chamadas profetas. Deus guiava o povo através dos profetas. Eu vou tentar exemplificar para você. Sabe quando a sua professora faz aquele carrinho de pessoas que você pega no ombro do seu coleguinha e vocês ficam andando pela sala? Pois é. Aquela primeira pessoa que a professora escolheu para ficar na frente, ela guia o resto todinho da fila. E é exatamente isso que acontecia. O profeta era como se ele fosse a primeira pessoa do trenzinho e ele guiava o resto da sala. É exatamente isso. Então eu quero que você preste bem atenção nessa aula, porque nós iremos aprender como era que os profetas agiam lá na Antiga Aliança. Chegou a hora do nosso versículo memória. Eu já estou com a minha Bíblia e está na hora de você abrir a sua. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Abre aí tua Bíblia e eu vou abrir aqui a minha. Aqui, a gente pode ler juntos? Já abriu? Hebreus 1, 1. Se você não conseguir abrir, pede para alguém aí que está pertinho de você abrir para você, tá certo? Vamos ler. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Vamos fazer essa leitura junto? Fala comigo, repete, tá certo? Não quero ninguém fingindo que tá lendo sem estar lendo comigo. Quero que você repita junto. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Vamos ler mais uma vez? Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E é exatamente isso que eu tinha comentado com você agora há pouco. Deus guiava o seu povo através dos profetas. Agora, eu quero que você também abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Abre aí ela bem rapidinho em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Eu quero que você preste atenção junto comigo, tá certo? Para que a gente venha entender essa história. A viúva de Sarepta. Então, o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dê a ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Eu tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias.
Então, gente, essa história fala sobre a viúva de Sarepta. Essa mulher, ela estava se preparando para morrer, não é mesmo? Só que o que foi que aconteceu? Deus enviou o profeta Elias para que fosse até aquela cidade e conhecesse aquela mulher. Você acha que aquela viúva tinha condição de alimentar o profeta Elias? Não, né, gente? Ela mesma falou para ele. Ela foi muito sincera quando ele pediu água e quando ele pediu pão. Ela falou para ele que ela só tinha comida para alimentar o filho dela e ela. E logo depois dessa última refeição, ela morreria. Mas Deus enviou o profeta Elias para ajudar aquela mulher. No momento em que ela fez o que o profeta tinha dito para ela fazer, o milagre aconteceu. E o alimento e o azeite não acabou. Você consegue perceber que essa mulher ela tinha a oportunidade de ouvir as 3 vozes? Ela poderia ter ouvido a voz da carne. Qual seria a voz da carne? A voz da carne seria avisando a ela que ela passaria fome. A carne poderia ter dito a ela, e com certeza ela disse, não dê essa comida ao profeta, você vai dar e você vai ficar sem comida para você e seu filho, e então morrerá de fome. E ela também poderia ter ouvido a segunda voz. Lembra das vozes que a gente aprendeu aula passada? Pois é, a voz da alma. Ela poderia ter escutado essa voz dizendo a ela, não dê, para que você vai dar esse alimento ao profeta? Você nem conhece esse homem, alimente você e alimente ao seu filho. Mas sabe o que aquela mulher escolheu? Ela escolheu ouvir a terceira voz, a voz do Espírito, que disse a ela para dar o alimento ao profeta. E quando ela deu o alimento ao profeta Elias, ela foi grandemente abençoada. E a Bíblia diz que o alimento dela não acabou. O profeta, ele foi usado justamente para isso, para guiar aquela mulher, para que no final ela pudesse ter uma vida abundante. Era assim que Deus usava os profetas, para que as pessoas que estavam sendo guiadas por ele pudessem ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida com tudo o que eles precisavam. E esse é o objetivo de Deus, que a gente tenha essa vida tão boa, tanto na Velha Aliança como agora na Nova Aliança, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Essa é a vontade de Deus, que a gente tenha essa vida cheia de coisas boas e repleta de tudo aquilo que nós precisamos. Então, gente, a nossa aula chegou ao final, mas como você sabe, a matéria ainda não acabou. Então fica ligadinha nas próximas aulas que estão por vir, tá certo? Eu quero dizer que nas próximas aulas nós iremos aprender como é que Deus continua guiando o seu povo. Ele não guia mais através dos profetas, mas ele tem uma maneira nova de nos guiar. Então preste atenção nas futuras aulas, porque eu tenho certeza que você vai amar o que você vai aprender. Essa foi a aulinha de hoje, crianças. Fiquem com Deus, tchau e até a próxima!